Há momentos em que tudo parece parado. Nenhuma resposta vem, nenhum sinal aparece, e a sensação é de que Deus te esqueceu. Mas é exatamente aí que o movimento começa. A mente humana confunde silêncio com ausência, mas Napoleon Hill já dizia: o invisível trabalha antes do visível se manifestar. O que você chama de espera, Deus chama de alinhamento. Enquanto você se pergunta, por que nada está mudando? O Criador está movendo as peças que você ainda não vê. Conversas, oportunidades, encontros e até obstáculos sendo removidos para abrir o caminho que você não teria coragem de trilhar sozinho. O segredo não é tentar entender o plano, mas permanecer na frequência certa para cooperar com ele. A mente humana foi treinada para enxergar apenas o que é palpável. Quando algo não se move, o cérebro conclui que nada está acontecendo. Mas Deus não age dentro dessa lógica limitada. O mundo espiritual se movimenta primeiro, silenciosamente, para depois permitir que o visível reflita o invisível. Napoleon Hill dizia que toda realidade é primeiro uma forma de pensamento, e é exatamente nesse ponto que o poder da fé e da mente se cruzam. Quando a vida parece parada, Deus está apenas reposicionando as peças no tabuleiro invisível da existência. Ele está movendo pessoas, criando conexões, abrindo portas que ainda não podem ser vistas e fechando caminhos que te atrasariam. A verdade é que o tempo do silêncio é o tempo da engenharia divina. É quando Deus reconfigura as rotas e ajusta o cenário para que você chegue preparado onde pediu para estar. A ansiedade nasce quando tentamos ver com os olhos o que só pode ser sentido com a fé. O homem comum desiste nesse ponto, porque acredita que fé é emoção. Mas a fé real é disciplina mental. É uma confiança que se sustenta mesmo quando o corpo treme e o plano não faz sentido. Hill afirmava que a mente, quando se alinha à fé, cria uma ponte entre o invisível e o real. É por isso que, quanto mais você aprende a descansar na certeza de que Deus está agindo, mais rápido as respostas começam a aparecer. Há uma diferença profunda entre quem observa e quem confia. O observador espera sinais visíveis para acreditar. O confiante permanece firme, porque sabe que o movimento já começou, mesmo que os olhos ainda vejam apenas o deserto. O segredo é manter a vibração mental da fé, não como esperança passiva, mas como ação espiritual em estado de silêncio. Deus move as peças de forma que o resultado final seja perfeito, mesmo que o processo pareça desorganizado. O que parece atraso é apenas estratégia. O que parece perda é reposicionamento. O que parece fim é apenas o início do plano maior. Enquanto a mente tenta entender, o espírito precisa aprender a sentir. A confiança é a frequência que conecta você ao movimento divino. A dúvida corta o fluxo, mas a entrega o acelera. É nesse equilíbrio entre razão e fé que a manifestação acontece. Quando o invisível se torna mais real que o aparente, o impossível se torna possível. A mente que espera sem parar de crer. A espera é o campo de prova da mente. É ali que se separa o pensamento treinado do pensamento ansioso. Quando nada parece acontecer, a maioria das pessoas se desconecta da fé e começa a agir movida pelo medo. Essa é a armadilha que Hill chamava de ponto de reversão mental, o instante em que a mente abandona o controle criativo e entrega o comando à dúvida. É nesse momento que muitos perdem a colheita que já estava pronta, apenas porque não suportaram o tempo da maturação. Deus não trabalha com pressa, mas com precisão. O tempo dele é o intervalo perfeito entre o pedido e a realização, usado para ajustar o que você ainda não conseguiria sustentar. Enquanto a mente impaciente diz, nada está acontecendo, a mente sábia repete, algo invisível está sendo construído. Esse pensamento não é uma fuga da realidade, é a ponte que sustenta o fluxo criativo. O próprio Hill afirmava que a fé é o único estado mental que vibra na mesma frequência da criação divina. Quando você agradece antes de ver, quando escolhe confiar em meio à ausência de provas, você se posiciona na sintonia que Deus usa para manifestar os milagres. É assim que ele move as peças, em silêncio,
mas em exatidão. O erro mais comum é tentar interferir no processo espiritual com lógica humana. Quando você força o caminho, cria ruído na vibração da fé. E quanto maior o ruído, mais distante fica da frequência de resposta. O que precisa ser entendido é que o invisível não é ocioso, ele é estratégico. Enquanto você dorme, Deus movimenta corações, realinha pessoas, coloca ideias em mentes certas e organiza o que parecia perdido. A fé que permanece firme em meio ao vazio é a que constrói a estrutura do impossível. A mente que confia não exige provas, ela se torna prova. Ela irradia certeza num nível tão profundo que o universo começa a responder. E quando a mente chega a esse ponto, o tempo deixa de ser obstáculo. O relógio humano se curva diante da sincronia divina. O segredo é permanecer em movimento interno, mesmo quando o mundo externo está parado. A fé verdadeira é ativa. Pensa, sente e vibra como se o resultado já tivesse acontecido. Deus move as peças quando você para de tentar controlar o tabuleiro. Quando o pensamento deixa de lutar contra o tempo e começa a cooperar com ele, a mente entra em harmonia com o plano maior. E é nesse instante que o invisível começa a se tornar inevitável. Quando Deus move o invisível antes do visível. Toda manifestação começa com um movimento que ninguém vê. Hill chamava isso de princípio da causa invisível. A ideia de que toda transformação no mundo material é, antes de tudo, resultado de uma vibração mental e espiritual. Deus age nesse mesmo princípio. O que parece demora é, na verdade, a parte do plano em que ele realinha as peças que não poderiam ser movidas por força humana. É nesse intervalo que a mente precisa permanecer firme, porque é fácil duvidar quando os olhos ainda não enxergam o que o coração já percebeu. A fé não é um pedido. É um acordo entre a mente e o espírito. Quando você ora acreditando, em vez de apenas implorar, a energia da crença se torna ponte para a ação divina. O erro está em tentar ver o milagre antes de senti-lo. A mente humana quer provas para crer, mas o reino espiritual só responde àqueles que creem antes de ver. É por isso que Deus trabalha no silêncio. Ele está agindo num plano onde o barulho das dúvidas não pode interferir. Quando algo parece parado, lembre-se, o invisível é o berço do milagre. Deus pode estar movendo uma conversa que mudará sua história, preparando alguém para te encontrar, ou plantando uma ideia em outra mente que cruzará o seu caminho no momento exato. A sincronicidade é o idioma de Deus. E quando você entende isso, a paciência se torna uma arma poderosa. A espera deixa de ser sofrimento e passa a ser confiança em ação. Hill dizia que toda mente disciplinada é um canal aberto para a inteligência infinita. Essa é a chave. Disciplinar o pensamento para não duvidar. Quando a dúvida entra, o fluxo se interrompe. Mas quando a mente permanece firme, a frequência espiritual se alinha à de Deus, e o que parecia impossível começa a tomar forma. É como assistir a uma pintura sendo feita no escuro. Você não vê as cores sendo aplicadas, mas o quadro está sendo criado. A oração se torna mais poderosa quando você compreende que o resultado não depende do tempo, mas do alinhamento. Deus move primeiro o que está fora da sua visão, para depois manifestar o que está ao alcance das suas mãos. E quando isso acontece, tudo parece de repente, mas nada foi acaso. Foi apenas o momento exato em que o invisível se revelou. A frequência da gratidão, que antecede o milagre. A mente que agradece antes de receber é a mente que entendeu o código divino da manifestação. A gratidão é a ponte entre o que já existe espiritualmente e o que ainda está se formando no plano material. Quando Hill afirmava que a emoção do agradecimento é a forma mais pura de fé, ele descrevia exatamente o movimento que Deus utiliza para transformar o invisível em realidade. A gratidão não é um gesto emocional, é uma energia vibracional que confirma: eu já recebi, mesmo que ainda não veja. Esse é o idioma que o céu entende. Deus se move na frequência do reconhecimento. Enquanto a maioria das pessoas reclama da espera, o espírito grato ativa o processo invisível.
O milagre não é acionado pela necessidade, mas pela confiança. Agradecer no meio da escassez é declarar que você já crê na abundância que virá. É afirmar ao universo: eu sei que o plano já está em andamento. É nessa sintonia que o impossível começa a se reorganizar ao redor de quem mantém o coração em paz. Hill dizia que todo pensamento impregnado de emoção se torna uma força criadora. E a gratidão é a emoção mais próxima da fé consciente. Quando você agradece, sua mente deixa de operar na vibração da falta e passa a operar na vibração da criação. Deus não responde à queixa, ele responde à convicção. Por isso, o pensamento de gratidão é mais poderoso do que o pedido insistente. O pedido vem da ausência, o agradecimento vem da certeza. Esse é o segredo que poucos compreendem. A mente que agradece antes do milagre está, na verdade, antecipando o milagre. Ela muda a frequência da espera, transformando ansiedade em presença e dúvida em confiança. O mundo espiritual interpreta isso como autorização para agir. Deus não precisa que você entenda o como, ele só precisa que você confirme o sim. A gratidão é a prova silenciosa de que a fé está viva. É o sinal de maturidade espiritual que diz: eu sei que o invisível já se moveu, mesmo que os meus olhos ainda vejam o vazio. Quando o coração chega nesse ponto, o tempo se curva e a promessa se aproxima. Porque o que vem de Deus sempre chega, mas só permanece em quem aprendeu a agradecer antes de ver. A sincronia perfeita entre mente e espírito. A mente é a ferramenta pela qual Deus traduz o invisível em ação. Quando ela se alinha ao espírito, tudo flui com precisão. Hill chamava isso de estado de harmonia mental com a inteligência infinita. Era o momento em que o ser humano deixava de lutar contra as circunstâncias e passava a cooperar com o fluxo divino. Essa harmonia não é algo místico, é uma ciência espiritual. Pensamentos corretos, emoções elevadas e fé ativa criam uma vibração tão coerente que o mundo externo começa a responder. A sincronia entre mente e fé é o ponto onde o impossível se torna inevitável. É o instante em que você percebe que não precisa mais forçar, apenas permitir. Deus age por meio de uma mente que não resiste, porque a resistência cria ruído, e ruído é o oposto de fé. Quando a mente se torna silenciosa, o espírito fala. É nesse espaço de quietude que as instruções chegam, as ideias se revelam e o caminho se abre. A intuição é o canal dessa comunicação. Hill acreditava que as ideias são mensageiras do espírito. Quando sua mente está limpa de medo, ela se torna receptora dessas mensagens. É por isso que momentos de oração, silêncio e contemplação são tão poderosos. Eles não servem para convencer Deus a agir, mas para ajustar sua mente à frequência em que ele já está agindo. Você não força o milagre, você sintoniza com ele. A sincronia começa quando você entende que fé e pensamento não são forças separadas, mas complementares. A fé sem direção mental se torna emoção vaga. O pensamento sem fé se torna cálculo frio. Quando ambos se unem, surge o poder criador. É essa união que transforma orações em realidades e desejos em resultados. Deus não responde apenas ao que você diz, mas ao que você vibra. A sincronia espiritual acontece quando suas emoções, palavras e pensamentos caminham na mesma direção. Nesse ponto, tudo que está desalinhado começa a se dissolver naturalmente. As pessoas certas aparecem. Os obstáculos perdem força e o tempo parece trabalhar a seu favor. Hill dizia que a mente é o altar onde a fé acende a chama da criação. Quando essa chama é mantida acesa, nada pode impedir o movimento do plano divino. A vida se torna uma sequência de confirmações silenciosas, e o que antes parecia coincidência, revela-se providência. O código da expectativa positiva e o poder da preparação mental. A mente que espera o bem cria espaço para o milagre. Hill chamava isso de expectativa positiva, uma convicção silenciosa de que o melhor já está a caminho. Esse tipo de pensamento não é otimismo ingênuo,
é estratégia espiritual. A expectativa é a fé em estado ativo. Ela molda o que está por vir, atrai o que está alinhado e repele o que está fora da vibração certa. Quando Deus vê uma mente preparada para receber, Ele acelera o que estava em espera. A expectativa é a semente invisível que germina no campo da fé. Quem espera o bem abre portas. Quem teme o pior as fecha sem perceber. Deus não envia bênçãos onde há dúvida constante, porque a dúvida destrói o terreno onde o milagre precisa nascer. Por isso, Hill insistia que o primeiro passo do sucesso é a preparação mental. Pensar com fé antes que a realidade mude. Não é negar o problema, é se posicionar acima dele. Enquanto o mundo diz, veja para crer, Deus responde, creia para ver. O homem espiritual entende que o invisível é mais sólido que o visível e que tudo o que se manifesta começa primeiro no plano mental. Quando você desperta com pensamentos de vitória, o universo reorganiza circunstâncias para confirmar sua vibração. A fé não é um estado de espera, é um estado de prontidão. A expectativa positiva transforma a oração em ação. Quando você ora acreditando que algo já está em movimento, suas atitudes refletem essa confiança. Você age com serenidade, fala com certeza, se comporta como alguém que já recebeu. É assim que a fé se torna magnética. Deus se manifesta com mais força na mente, que já o espera. Hill dizia que a preparação antecede a oportunidade. Em termos espirituais, significa que o milagre não vem para quem precisa, vem para quem está pronto. A mente pronta é aquela que acredita, agradece e se ajusta ao fluxo divino. Não há ansiedade, porque a convicção ocupa o lugar da dúvida. É nesse estado mental que a vida começa a responder de forma diferente. O impossível se torna acessível, não porque o mundo mudou, mas porque sua frequência mudou. Você deixou de pedir e começou a permitir. Quando a expectativa positiva se une à fé, a criação acontece. E é por isso que, quando você está preparado por dentro, Deus nunca se atrasa. Ele apenas espera o momento em que sua mente esteja pronta para receber o que já é seu. O movimento invisível da criação divina. Enquanto você dorme, Deus trabalha em silêncio. Enquanto você duvida, Ele ajusta as peças. Esse é o mistério que Hill chamava de ação silenciosa da mente direcionada. É o momento em que, após plantar a semente da fé, o solo espiritual começa a se mover por baixo da superfície. Nada parece acontecer, mas tudo já está acontecendo. O problema é que o ser humano, impaciente, julga o processo pela aparência. Quer ver o resultado antes de confiar no propósito. O movimento invisível de Deus começa quando você entrega o controle. A fé madura não exige provas imediatas. Ela descansa sabendo que o plano já está em andamento. A ansiedade é o ruído que bloqueia a sinfonia divina, porque demonstra falta de confiança no Maestro. Mas quando a mente silencia e se alinha, ela percebe sinais sutis, coincidências, ideias, encontros improváveis, que mostram que o tabuleiro espiritual está sendo montado. Hill dizia que as circunstâncias são moldadas pela mente invisível que as governa. Essa mente é o reflexo do espírito agindo em conjunto com o Criador. Quando seus pensamentos se estabilizam na fé, você se torna cooperador do plano, e não obstáculo dele. É nesse ponto que a vida começa a conspirar a favor, não por acaso, mas por sintonia. O invisível é o lugar onde Deus constrói o impossível. O que ainda não se manifesta não está ausente, está amadurecendo. Cada atraso é um ajuste de rota. Cada silêncio é um teste de confiança. O que parece vazio é o berço onde o milagre está sendo formado. O segredo é permanecer disponível, mesmo sem evidências. O verdadeiro poder não está em mover montanhas com força, mas em acreditar que elas já se moveram antes mesmo de ver. Essa é a essência da criação divina. A fé antecede o fato. O espírito age primeiro e o mundo físico apenas confirma. Hill descrevia esse processo como o tempo entre o pensamento e a colheita. E é nesse intervalo que a maioria desiste, exatamente quando Deus está finalizando a obra.
Quem aprende a confiar nesse movimento silencioso vive em paz mesmo durante a espera. Porque entende que o invisível não é vazio, é oficina. E enquanto o mundo pergunta, onde está Deus? A mente sábia responde, Ele está nos bastidores, movendo o que meus olhos ainda não conseguem enxergar, quando tudo se alinha e o invisível se torna real. Existe um momento em que o invisível se torna palpável, e ele não acontece por acaso. É o ponto em que fé, pensamento e ação se fundem numa mesma frequência. Hill dizia que a mente, quando dominada pela fé, se torna um ímã irresistível para as forças criadoras do universo. É nessa sintonia que o plano de Deus deixa de ser promessa e se torna experiência. Tudo que parecia distante começa a se encaixar, não por sorte, mas por alinhamento. O que antes era resistência vira fluxo. As pessoas certas aparecem, os caminhos se abrem e até os erros ganham propósito. O invisível, que parecia silêncio, revela-se como sinfonia. E você percebe que Deus nunca esteve parado, apenas esperava que sua mente chegasse ao mesmo compasso. O segredo da manifestação está na paciência de quem entende o tempo espiritual. Hill afirmava que toda colheita tem sua estação. O problema é que muitos arrancam a semente antes dela florescer. Quem confia em Deus aprende a esperar com serenidade, sabendo que o processo é tão sagrado quanto o resultado. A mente apressada perde o milagre, a mente grata o atrai. O ponto final da fé é quando você não precisa mais ver para saber. Quando o coração repousa na certeza de que Deus já moveu o que precisava mover. É nesse instante que o milagre se revela, não porque você forçou, mas porque se tornou um com o plano. O invisível se materializa quando o interior se estabiliza. Hill dizia que o homem que pensa com fé se torna parceiro de Deus na criação. E é exatamente isso que acontece quando sua mente deixa de ser inimiga da espera e passa a ser colaboradora do divino. Tudo o que antes parecia impossível se reorganiza para cooperar. Porque quando o interior se alinha, o exterior obedece. A lição final é simples. Deus sempre esteve movendo as peças. Você só precisava aprender a enxergar o tabuleiro de cima. Quando a mente se eleva, o caos ganha sentido. E o que antes era apenas esperança, se transforma em certeza viva.